Oi, oi! Chegamos na lua crescente, né? Essa alunação agora de touro. Hoje nós entramos na lua crescente. Enquanto a lua nova é elemento fogo, a lua crescente é elemento terra. E aí eu queria trazer hoje aqui para nós uma reflexão com relação a esse elemento, porque a terra diz respeito à nutrição, né? Tanto a nutrição do corpo físico, quanto a nutrição do nosso espírito, né? Com aquelas coisas que nos fazem bem, que nos alimentam verdadeiramente, que nos nutrem verdadeiramente. Mas eu queria trazer um ponto que não é sobre a questão de nos alimentarmos da forma mais saudável que a gente consegue, mas sobre como é que a gente funciona quando a gente segue uma dieta mais inflamatória. E aí eu quero trazer aqui uma possibilidade de experimentarmos e de percebermos esse funcionamento, porque às vezes quando a gente compreende intelectualmente alguma coisa, a gente fica no intelecto e é um desafio trazer para o corpo, ou seja, para a experiência, né? É trazer da luz, que é informação, para a criatividade, que é o amor. Então, e a criatividade ela vem com a experiência. Então, o que acontece, a gente começar a observar o que acontece com o nosso corpo quando a gente está numa dieta inflamatória. Se a gente não faz nenhuma mudança, nem em nenhum momento, a gente não vai conseguir perceber, porque nós estamos ali naquele padrão e a gente não se dá conta. Mas quando a gente, em algum momento, pelo menos, acrescenta uma alimentação, faz alguma mudança, né? Acrescenta mais verdes, mais vivos, mais frutas, mais legumes, pelo menos por uma semana, a gente consegue perceber uma mudança no funcionamento do nosso corpo, né? Intestino, questões de enxaqueca, dores no corpo como um todo, né? Quando a gente faz essas pequenas mudanças, a gente começa a perceber uma melhora. Mas eu queria convidá-los a perceber o que acontece quando a gente está numa dieta inflamatória mesmo com relação aos nossos humores. Então, eu posso assim relatar a minha experiência, que eu busco, né, incluir, eu sempre falo nisso, né? Eu não coloco muito essa coisa da exclusão, porque eu acho que cada corpo é uma consciência. Então não dá pra gente propor uma dieta única para todo mundo, porque cada um de nós tem uma experiência, tem uma história, tem uma vivência e, sobretudo, tem um nível de consciência com relação às coisas, né? E a gente vai experimentando o corpo da gente. Acho que essa é a grande sabedoria, é a gente saber se cuidar quando a gente conhece o nosso próprio corpo e a gente saber escolher, né, nessa parceria entre a cabeça e o coração, né, e o corpo, saber escolher o que é melhor. Mas então o que acontece? Eu procuro, né, uma dieta, incluir o máximo que eu posso daquilo que eu sei que o meu corpo fica feliz. Mas chega um momento, por exemplo, esse mês de abril é um mês em que minha família resolveu fazer aniversários, é o mês que mais tem aniversários na família. E acaba que muda, né? Um aniversário, às vezes as pessoas dizem, mas é uma vez na vida. Não é uma vez na vida, né? Um dia a gente vai no aniversário, outros dias a gente vai visitar alguém, outros dias a gente vai comer fora. E acaba que a gente sai da rotina, né? Alimentar também. Mas sabe o que eu tenho observado nesse mês, né, em que eu tenho acessado, incluído
e consumido açúcares que não estão na minha dieta diária, né? Eu praticamente não uso açúcar na minha alimentação, tudo eu substituo, né, ou por frutas, ou por frutas desidratadas. Eu vou procurando substituições ou tomar sem açúcar, né? Eu já tomo café sem açúcar, sucos, alguns sucos eu tomo sem mel, né? É o que eu geralmente substituo quando não dá, eu uso mel, né? O melado de cana. E sabe o que eu tenho observado? Que a dieta inflamatória, ela não muda apenas a nossa química física, mas ela muda a nossa química emocional também. Incrível. E eu observo isso em mim e nas pessoas que estão ao meu redor. Então, uma dieta onde entra mais alimentos inflamatórios, como o glúten, como o açúcar, principalmente, que o açúcar é super viciante, é uma verdadeira droga o açúcar, né? A gente não se dá conta disso. E a lactose. Então, eu observo que todo mundo fica mais nervoso, fica mais impaciente, né? A gente fica mais intolerante. É incrível, né? Um alimento ao qual eu sou intolerante, quando eu consumo esse alimento, eu fico mais intolerante. Olha como tem uma lógica aí, né? Então, nessa lua crescente, né, o laboratório que eu proponho é essa observação. Como é que eu fico emocionalmente se eu diminuo o consumo desses alimentos inflamatórios, principalmente açúcar, glúten, lactose, né? Principalmente, sobretudo. E como é que eu fico ao incluir mais alimentos? Se eu estou com vontade de um açúcar, buscar uma fruta, né? Ainda sabendo que a fruta tem a frutose, mas é diferente do açúcar. Porque o açúcar, além dele ser inflamatório, né, ele aumenta o açúcar do sangue, ele causa dependência mesmo. E então experimentar substituir, né? Substituir o glúten, que é tudo que tem trigo tem glúten. Então o que eu posso substituir para essa semana da lua crescente não consumir o glúten? Né? É uma pesquisa que a gente pode fazer a partir do que a gente gosta. Porque para fazer esse movimento a gente não precisa comer do que a gente não gosta. A gente não precisa se alimentar sem ter prazer. Não. Preciso que realmente a gente tenha prazer e sinta, né, o sabor daquilo que a gente está consumindo verdadeiramente, que aquilo nos faz bem também. Não é assim, simplesmente comer saudável, não. É se alimentar daquilo que o meu corpo, que traz alegria para o meu corpo, para o meu espírito, né? Para o meu paladar e ter esses benefícios na minha experiência de vida, na minha experiência nos meus relacionamentos, né? Nos meus compromissos de trabalho. Então, como é que isso me afeta? Se eu melhoro a qualidade da informação que eu coloco no meu corpo, porque alimento é informação, né? As células, elas funcionam a partir de informação. Então, a qualidade da informação que eu coloco no meu corpo, que vão para as minhas células, vão dar para o meu comportamento, para as minhas emoções, uma determinada vibração, uma determinada frequência. Então, a proposta para o laboratório desta lua crescente de touro, né? Touro, elemento terra. Então, veja, tá tudo, as energias estão todas nessa semana alinhadas. Então, é uma semana especial, né? Porque a gente tem todos os elementos de terra ali vibrando no planeta,
vibrando na natureza e vibrando em nós, tá bom? Então é isso, uma feliz lua crescente, bem nutritiva para todos nós. Luz é informação, amor é criatividade.